Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Visão Consultiva. Hoje eu estou com a Melissa, uma especialista em atendimento ao cliente. Aqui a gente fala muito sobre desenvolvimento empresarial, comercial, às vezes tem essa vertente, mas no fim das contas, eu quero saber o que você tem para me ensinar. Você é uma especialista em atendimento ao cliente, CS, CX, vamos descobrir isso aí bem um pouco ao longo do programa, mas eu sei que você tem coisas para me ensinar, coisas para ensinar a gente, o pessoal que está assistindo. Então, seja bem-vindo ao programa. Obrigado por ter aceitado esse convite, né? A gente se conheceu ali no grupo da Moai. Isso. E eu quero saber, de verdade, como faz um bom atendimento, o que a gente tem que cuidar. De certa forma, você passou por uma jornada dentro da minha empresa, então você já me traz aí alguns feedbacks, falando assim, olha, ficou faltando café na entrada e a gente está sem café aqui. Como é um bom atendimento ao cliente, o que a gente tem que cuidar, o que a gente tem que prezar por esse momento? Eu costumo dizer... Primeiro, obrigada por estar aqui, eu adorei o convite. E eu costumo dizer assim, num resumo, bem resumo mesmo, atendimento ao cliente bem feito é quando os dois humanos, dois ou mais que estão ali naquela relação, se conectam. Quando você consegue que um ser humano se conecte com o outro, a chance de você conseguir um atendimento de excelência é altíssima. Ok. E aí tem todo não diria que é um passo a passo, mas momentos que você tem que observar na jornada do seu cliente e na jornada do seu colaborador para ver como é que isso acontece na prática. Uhum. Manda bala. Já posso começar a mandar bala? Isso mesmo. Vamos lá. Como eu acredito muito que existe uma tríade, tá? Aqui em cima está o propósito da empresa, aqui está a experiência do colaborador e aqui está a experiência do cliente. Essas três coisas têm que acontecer juntas. Se um desses três não está bem, o atendimento lá na ponta não funciona. O que isso significa? Eu tenho atendido algumas empresas que, quando eu pergunto assim, tá bom, mas quais são os valores da empresa? Qual que é a missão? Sabe aquela coisa do quadrinho? Missão, visão, valores? Uhum. Nem tem isso. Ou em algum momento da vida teve, ou escrevi há 15 anos atrás, não me lembro onde é que está. Ou seja, não tem isso claro. Uhum. Quando a empresa não tem isso claro, isso se reflete no resto. Isso reverbera para baixo. Então, assim, minha missão, o que eu abri essa empresa para ganhar dinheiro? Ok, todas, né? A gente tem um negócio para ganhar dinheiro. Sim, ótimo, maravilhoso, todo mundo quer dinheiro. Mas de que forma que isso vai acontecer? Vou te dar um exemplo. Vamos pegar um restaurante, tá? Ok. Restaurante é um nicho que eu tenho atendido mais, então eu tenho estudado mais, estou entendendo melhor as dores desse nicho. Quando eu pergunto quais são os valores, quais são os valores? Aí fica ué. Servir comida boa, excelência no atendimento e tal. Mas isso não te destaca dos demais. O que o seu negócio, o seu, em particular, tem que os outros não têm? Essa pergunta gera uma aflição. Então, esquece os outros. Vamos pensar só no seu. O que é importante para você? E aí é um trabalho muito legal. Quando a gente descobre esses valores, quais são, que daí o dono fica assim, uau, agora algumas coisas fazem sentido. E o que eu vou fazer com esses valores? Tudo que os meus colaboradores fizerem dentro dessa empresa, e eu, inclusive, tem que estar baseado nesses valores. Então, excelência no atendimento é o mais óbvio, mas vamos dizer outro, transparência. Se transparência é um valor para mim, tudo dentro da empresa tem que acontecer com transparência. Então, isso aqui, eu, colaborador, que eu estou fazendo, aconteceu um pepino aqui, um problema, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu resolvi, eu deixo quieto, não falo para ninguém. É o mais certo a se fazer? Com certeza não. Não nesse caso, Sim. Porque um dos valores é transparência. Se isso não for um valor para a empresa, o valor pode ser outro, que o dono fala assim, eu não quero nem saber o que está acontecendo, resolva. É um valor dele, agilidade. Isso inclui interna e externamente? Interno e externamente. Como que isso reflete no externamente para o cliente? Se o valor meu é transparência. A hora que acontecer algum problema com o pedido ou na reserva, eu vou ser transparente com aquele cliente. Eu vou dizer a verdade para ele. Da forma mais elegante possível, da forma mais cuidadosa possível e já trazendo uma solução. Mas eu vou ser transparente com o cliente. Então, por que é importante valores? Por causa disso. E aí vem a missão. A missão é para que serve a sua empresa. Lembra aquele livro, Comece pelo Porquê? Sim. É aquilo. Por que a sua empresa existe? É para fornecer comida, no caso disso. Tem alguma coisa por trás disso daí. Então, às vezes, a gente sai assim, porque eu quero
Na grande maioria porque eu quero oferecer momentos onde as pessoas entram aqui e, por meio da comida e do ambiente que eu tenho, elas se sintam muito bem e desligadas da rotina do Eu trabalho. ainda acho que esse aí o cara já tá evoluído, porque o primeiro que eu sempre ouço porque eu gosto de fazer comida. Eu gosto de hambúrguer, o cara abre uma hamburgueria, o cara gosta de pizza e vai abrir uma A gente pode pizzaria. até explorar isso daí. Se eu, por exemplo, sou muito bom de hambúrguer, me conta, como é que começou o hambúrguer na sua vida? Como é que é isso? Agora, se o cara falar, não, começou porque eu trabalhei no restaurante, aprendi a fazer hambúrguer ali na chapa e agora eu estou fazendo para ganhar dinheiro. Pode dar certo? Pode dar certo. O cara vai ganhar dinheiro? Provavelmente sim. Se ele fizer direitinho, tudo certo, provavelmente sim. Mas a gente está falando de atendimento ao cliente. Como é que é esse atendimento lá na ponta? Ou é daqueles lugares que o cara chega, pega um hambúrguer, paga qualquer preço, vai embora e pronto, acabou. Então, Provavelmente o cara nem pensou em nenhuma das várias opções. e é possível também que o cliente que vá nesse lugar não esteja muito preocupado com isso. Então, são vários pontos que a gente tem que amarrar, Cara, mas tá? tá sempre. Você vai numa birosca e pede água, se a pessoa te atendeu bem, faz muita diferença. Não é? Então, não é sobre ser um restaurante finíssimo, um restaurante super simples. É sobre o humano que te atendeu bem ali. E como é que a gente treina esse humano? Estamos aí para aprender. Tem que começar lá por cima, senão não adianta. Tem que começar pela cultura organizacional. Aí tem que passar por aí, senão não tem jeito. Já tive, lugares que eu entrei para... Você vai treinar a equipe da ponta, tá? Que recepciona os sócios, vamos dizer. Fiz todo o trabalho de treinamento, equipe grande, trouxe a equipe, trouxe os gerentes junto comigo. Ali, durante o treinamento, teve algumas reclamações da empresa? Teve, mas aí eu consigo tirar o que não é importante, o que não me diz respeito e trazer o que é importante para perto. Beleza, entendemos o que tem que fazer? Entendemos. Primeira semana, primeiro mês, rodando direitinho. Depois que eu saí de lá, depois eu fui saber, né? Eu fui atrás de novo para saber. E, Melissa, voltou tudo ao normal, voltou tudo como era antes. Por quê? Porque não existe cultura organizacional. Sim. Então, também não adianta. Aí eu já entro nos negócios assim. Primeiro eu faço um diagnóstico meu para entender a maturidade daquela empresa. Se ela já está madura o suficiente para eu treinar a ponta, maravilhoso, vamos embora. Agora, se ela não está, eu falo para o dono, olha, vamos fazer um trabalho anterior? Sim. Vamos fazer um trabalho com você? Quanto que você está envolvido aqui nessa operação? Eu preciso de você lá dentro, senão não adianta. Por quê? Porque, lembra uma expressão antiga? Os olhos do dono... Me lembra? O porco. Exatamente. Ela pode parecer um pouco suave com dinheiro, mas não é. Tem que ter os olhos do dono lá dentro. Sim. A pessoa tem que ver o que é importante para o dono. O dono tem que mostrar o que funciona, o que não funciona. E, muitas vezes, ele está mesmo na ponta fazendo o trabalho. Por que não? Acho maravilhoso. Quem estudou Disney sabe. Não tem problema nenhum. O cara, o dono, quem está mais numa hierarquia mais acima, vai um dia lá, no meio dos funcionários, vai atender mesa, mostra como é que é, mostra como é que é. Compartilha como é que é. Sabe? Então, eu sou muito ligada nessa coisa do humano com o humano. Tem processos? Tem processos. Tem uma ferramenta que eu adoro, que é a jornada do cliente. Amo. Você gosta? É o que norteia o meu negócio. Não só o meu negócio, mas o que eu aplico no meu cliente. Não é isso? Sim. Para quem não sabe, falar só um pouquinho o que é da jornada do cliente. É basicamente você mapear todos os pontos de contato onde o seu cliente encosta na sua marca. Todos. Sim. E isso começa desde descobrir que você existe, né? Desde lá do início. Então, a importância de ter um site, um Instagram, uma rede social, seja lá o que for. Ou um boca a boca, onde as pessoas estão falando bem de você, né? Então, começa desde aí. Então, a ferramenta que eu tenho usado, mais do que mapeamento de processos, que é importante também, chato pra caramba. A gente sabe que é chato, vamos falar a verdade, mas é importante. Mas, primeiro, eu gosto de fazer o mapa da jornada. Então, pensa, amarrei os valores, amarrei a missão. Para que a gente está aqui? Vamos para a jornada? Vamos. Cada atividade que você faz naquele ponto de contato está amarrado com seus valores e com a missão. Não tem como dar errado. Fica lindo. E eu acho que fica mais... visualmente, fica mais fácil dos colaboradores entenderem. Você bota um mapa lá. Maria, Pedro, João. Maria, você atua aqui, ó. O seu papel aqui está aqui, ó.
As suas atividades estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui. Maria, olha como o que você faz encosta no que o João faz e no que o Pedro faz. O que você precisa fazer e entregar para o Pedro receber bem feito e continuar o trabalho dele? Vira uma engrenagem toda amarradinha? E lembrando, aqui pode parecer processo, mas aqui eu gosto de trazer muito a parte dos valores, que é assim, cara, tem um colega aqui com a gente, trabalhando. Aí vem aqui, ó, para a experiência do colaborador. Tem um colega trabalhando. Se quem te entregar bem feito, e você entregar bem feito para outra pessoa, fica bom para todo mundo. Vambora junto, vambora junto. Não, isso... Gente, eu fico até sem palavras, é sério. Porque eu foco muito no processo. Né? Os meninos aqui não vão me deixar mentir. A gente monta processo para praticamente tudo aqui dentro. Então, etapa, kanbanzinho ali, o que cada pessoa tem que fazer. E de uma forma, talvez inconsciente, eu cuidasse de como é essa passagem de bastão. Que legal. Na jornada do cliente. Mas eu nunca tinha feito isso pensando em como precisam ser os valores que a gente tem que passar para o cliente. Talvez eu vá ter que revisar um negócio aqui. Inclusive, acendeu um alerta no meu radar aqui. Eu falei, opa, eu acho que essa etapa aqui não está legal. Sabe o que acontece? Às vezes você entra na empresa e você vê assim, ó... Eu vou dar um exemplo aqui. A coisa acontecendo com processos... Eu amo, acho importante, mas é chato de fazer, a gente sabe disso, tá? Mas é importante. Então, existe ali toda a parte de processo. Mas dependendo de como a gente conduz dentro, tá? Se eu sou um gerente e eu tenho vários processos ali, porque eu tenho um monte de gente abaixo de mim, eu tenho que cuidar de todos. Não deveria ter que estar cuidando de todos, mas estão na minha responsabilidade. Se a coisa começa a dar errado... E eu começar a puxar muito de todo mundo, pô, mas você fez errado, você fez isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Isso aqui, para mim, já é um valor, ó. Você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Esse cara, quando for atender o cliente fizer alguma coisa errada, vai ser a culpa do cliente. Ele vai reverberar a mesma coisa. Entendeu? Então, não tem jeito. Agora, se eu sou uma pessoa, uma gerente que eu trago para perto de mim e falo assim, o que houve aqui? Né? O que aconteceu? Ah, isso e isso. Tá. Essa regra que não está clara, porque se não tiver clara, a gente muda. Porque não é isso que a gente quer. Então, não ficou claro. Aconteceu A, B e C. Ok, a gente vai resolver, mas esse problema não pode mais acontecer. O que a gente precisa fazer para esse problema não acontecer mais? A, B e C. Então, tá. É um acordo nosso? É um acordo nosso. Então, vamos embora. Vai para frente. Show de bola. Né? Porque eu acho que isso reverbera. É claro que, na prática, não é tão simples assim. Né? Também não adianta que eu pintar um cenário cheio de coração, que não é isso. Mas eu acho que quando a gente muda esse comportamento, se não mudar 100%, muda 80%. Não, às vezes tem umas coisinhas que você dá só um peteleco, ele reverbera. E a recíproca é verdadeira. Às vezes você tem tá tudo lindo e maravilhoso. É um pinguinho preto no meio da parede branca e aí ele mancha tudo. Então, eu acho que os dois lados acontecem. Ainda pensando nessa jornada, nesse processo que você monta, como você identifica, por exemplo, o estágio de maturidade do seu cliente? Eu vou falar sobre isso porque há uns 2 ou 3 programas atrás disso aqui, eu tive uma aula de análise de dados. Análise de dados, mas não tem nada a ver com o rolê. E os meninos que estavam falando sobre a jornada da empresa deles, eles falam assim, antes de eu fazer um diagnóstico, eu estudo o estágio de maturidade do cliente. E eu falei, caralho, como é que eu não tinha pensado nisso aqui? Faz todo sentido. E você falou aqui agora de novo. Então, eu gostaria de saber a sua visão em relação a estágio de maturidade, como você avalia isso. Porque, sendo bem sincero, eu sempre enxerguei, mas eu nunca fiz olhando e enxergando o meu cliente. E eu estou, exatamente nesse momento, montando meu mapa de estágio de maturidade dos meus clientes, porque uma dor que eu ouço o meu cliente falando para mim, ele falou, cara, eu não sei de onde para onde eu estou indo, porque eu parei para ouvir o meu cliente, assim como você fala para ouvir o cliente. Talvez a gente vai aprofundar um pouco sobre isso aqui. E aí eu dei um passo para trás e falei, opa, eu não entendo o estágio de maturidade. E aqui, enquanto você falou, você comentou sobre isso. Como você enxerga isso? Como você pode me ajudar, às vezes, a montar uma visão de maturidade do meu cliente? Eu acho que a gente pesca isso muito na conversa com ele. Então, assim, antes da gente oferecer a nossa solução,
Eu pergunto muito, sou muito perguntadeira. Então, eu pergunto como é que tem sido, onde que ele acha que é o maior problema dele, o que que ele já fez, o que que ele não fez. Aí eu vou ouvindo, eu ouço, deixo ele falar. Aí tem algumas perguntas que são chave, no caso do meu, né, lá da minha consultoria. Vou subir aqui, senão a gente Pode. vai morrer congelado. Continuo falando, dou uma pausa, me oriento. Eu faço algumas perguntas que são... vocês fazem treinamentos periódicos? Ou vocês têm um sistema de avaliação periódica? Vocês, como é que vocês contratam? Quando vocês promovem um funcionário, como é que é esse processo de promoção? Como é que é o onboarding de vocês? Nossa. Aí, pelas respostas, você já sabe. Ok. Pelas respostas, você já sabe. Na grande maioria, é assim, a contratação é feita. É quem tem um problema enorme aqui em Brasília, em algumas áreas de contratação. Sim. É quem quer. Tá, ok. Vamos supor, essa pessoa quis. Como é que é a avaliação a gente pega lá o currículo dela e se já fez qualquer coisa parecida, a gente bota. E, às vezes, nem olha o currículo. É quem tem. E, às vezes, nem fez coisa bota parecida. Bota lá e coloca para trabalhar. Sim. Mas você só solta no negócio. Eu solto lá e vai aprendendo. É assim que funciona, Melissa. É assim que funciona. Ok. Pronto, eu já tenho a minha resposta. Me surgiu um asterisco aqui. Precisa de RH? Eu acho difícil responder essa pergunta. Às vezes eu acho que sim e às vezes eu acho que não. Ok. Inclusive, hoje de manhã, só para esclarecer, eu estava... A gente recebeu aqui no estúdio uma nova colaboradora. Ela está aqui há uma semana e hoje de manhã eu fui ter uma conversa com ela de alinhamento, saber o lado dela, os feedbacks, o que ela estava sentindo falta. Inclusive, ainda bem que ela esteve à vontade suficiente para falar assim, isso aqui não está legal. E ela falou para mim, olha, esse ponto aqui não está legal. Ai, amo isso. Mas eu comecei a conversa falando assim, eu sou muito ruim de RH. Porque, eu falo, cara, tem tanta coisa para resolver no dia a dia. Eu sei que é importante, então eu tento tomar cuidado. Não consigo, talvez, nas mil maravilhas do que precisaria. Mas estou me esforçando também a ter mais pontos de contato, conversar com a galera, ter reuniões periódicas e tal. Mas ela me deu um feedback que eu achei muito pertinente. Inclusive, já tomei uma ação por conta do feedback que ela tinha me passado. Mas você comentou aqui sobre essa questão da maturidade do cliente, que tem muita relação com relações, né, a parte ali de RH da empresa. Tem. Você sente que ele precisa resolver RH primeiro, ele precisa resolver atendimento ao cliente primeiro? Às vezes, é aquele malabares, né, da empresa. Onde Às vezes tem que resolver tudo junto, tá? Assim, okay. Mas você perguntou de RH, se ter uma área de RH, isso? Acho que tem empresas que são muito grandes, que não tem jeito. Mas vamos falar de empresas um pouco menores, que não têm RH. Um restaurante, por exemplo. Pode ser um restaurante, pode ser um clube, pode ser um escritório de advocacia, pode ser... Em vários lugares não tem o RH. Eu adoro os bate-papos. Eu acho que é na conversa, que nem a gente está fazendo aqui, que a gente conhece a outra pessoa e que sai um monte de insight. Isso funciona para qualquer parte do seu negócio. Quando você está na parte de estratégia é assim, quando você está na parte de treinamento é assim. Então, como é que eu fiz? Vou te dizer o que eu implantei em um cliente que eu atendi. Você pega lá a hierarquia. Tem os funcionários da ponta, depois tem um supervisor acima dele, depois acima do supervisor tem um gerente e depois tem uma diretoria, tá? Sim. Eu propus para eles e eles toparam e a gente fez assim. Cada um cuida do seu guarda-chuva, tá? Eu cuido do meu guarda-chuva, quem está acima de mim cuida do outro guarda-chuva e assim por diante. Sim. Um bom organograma, inclusive, preza por isso. Exatamente. E eu acho que deveria funcionar. Eu acho que deveria funcionar. Porque eu sou responsável pelo meu time, eu tô aqui com esse time e eu vou dar o sangue aqui para o meu time ir bem. Se todo mundo pensar assim, a coisa funciona. Então, se cada um conversa com os seus, você que está acima, não precisa conversar com todos. Justo. Com muita periodicidade, mas em algum momento acho que sim. Acho que vale a pena conversar. É porque você não vai conseguir fazer isso toda hora, né? Vamos pensar aqui na nossa vida corrida. Mas é algo que é para achar tempo para fazer, sim. Por quê?
porque você primeiro conecta com esse outro humano, que eu bato muito nessa tecla, e você ouve o que está acontecendo na ponta. A gente tem que ouvir o que está acontecendo na ponta. Se eu tenho esse gerente, esse supervisor que consegue me trazer com muita clareza isso, já resolve muito, tá? Sim. Mas, vez ou outra, quem está aqui embaixo ama ser ouvido e ser visto por quem está mais acima, sabe? Então, assim, dá para a gente achar o horário na agenda para fazer isso. Dá para fazer. E é tão legal. É tão legal. E, muitas vezes, eu sugiro um bate-papo mesmo, que não é para falar de trabalho. É para você conhecer a outra pessoa. Isso é uma das perguntas que eu faço também. Mas você conhece? Quanto que você conhece dos seus gerentes? Lembrei de um exercício que eu fiz num treinamento. Que estava um grupo, sei lá, umas 30 e poucas pessoas. Botei todo mundo em roda e os gerentes estavam lá. E eu estava chegando para o treinamento. Eu falei assim, bom, a gente vai... Ao invés de falar, eu sou fulano, eu trabalho em tal área, parará, vocês vão falar só o nome de vocês e uma coisa que vocês fazem fora daqui de hobby, que vocês gostam que for, que vocês amam fazer. Ok. Dos 30, quase 100% não sabia o que o outro fazia fora do trabalho. Normal. Tem gente que está lá 20 anos trabalhando junto, gente. Sim. Eu acho surreal isso. E reverbera, né? No seu atendimento. Nossa, reverberou demais. Para mim é importante por quê? Porque eu desarmo todo mundo. Sim. Sempre que eu chego num lugar, quase sempre que eu chego num lugar, eles estão achando que eles estão errados. Se eu estou lá é porque eles estão errados de alguma forma. Isso é muito ruim. Eles ficam muito armados. É. Então, aí a hora que eu quebro isso, pronto, aí relaxa. É porque a projeção interna também é tipo assim, eu não sei o que eu estou fazendo, estou contratando um profissional para arrumar a casa que não está bem organizada. E você entra, o cara já fala assim, puta, esse cara vai apontar o dedo para mim e vai falar que eu estou fazendo cagada. Até isso, a maneira como quem me contratou passa isso para a equipe. Eu ando perguntando, como é que você me apresentou para eles? Você contou que eu vou fazer o quê aqui dentro? Ah, falei que você vinha aqui dar um treinamento, falar com eles de atendimento ao cliente. É muito mais do que isso, sabe? Eu acho que eu acabei de ter uma ideia. Eu acho que eu vou dar um treinamento antes, né? Para quem me contratou, assim, vamos conversar com a equipe de uma forma diferente, né? Porque vamos abrir esse espaço mais seguro desde o início. Sim. É gente. São pessoas o cara ainda falando não com gosta pessoas. tem medo de compartilhar o que ele está sentindo, porque ele fala assim, puta, se eu falar isso aqui, o cara vai achar que eu estou falando mal dele, aí depois vai sobrar para mim e tal. Eu acho que isso só acontece porque não está acostumado a falar. Sim. Porque se a gente transforma isso num hábito, no começo é difícil, a pessoa fica com medo de perder o emprego, fica com medo de alguma retaliação, mas depois que ele vê que não tem isso, que muito pelo contrário, é para ajudar, vira um hábito, fica mais fácil falar. É natural que as conexões fiquem mais próximas. É claro, gente, eu sempre gosto de falar o seguinte, não dá para garantir que isso vai acontecer com 100% da equipe, tá? Vai ter gente que não está afim, não é legal, não tem bom caráter, tem esse tipo de gente também. Mas eu não estou falando dessa turma, tá? Estou falando da maior parte do grupo. É conversar. Então, sim, você me perguntou sobre o RH, sobre ter uma área ou não ter uma área. Talvez eu nem seja a pessoa mais indicada para falar isso, tá? Mas eu acho que sim, tem que ter a parte de RH, Relações Humanas. Legal. Eu acho que sim. Sobre a sua visão, né? Inclusive, do programa, carinhosamente, é sobre a sua visão consultiva. E você está prestando uma consultoria e você enxerga coisas que acontecem ali dentro. Aí você fala, opa, isso aqui... Eu acho que dá para facilitar. Sim. Facilita. É todo mundo gente. Sim. Conversa. Na primeira vez a pessoa não vai falar muito, mas na segunda já vai falar mais um pouco. Aí depois num corredor, para 2 minutos, fala com aquela pessoa. Pergunta da família, sabe? Pergunta dos sonhos também. O que você quer? Você já parou para pensar? Tem um monte de gente que nem tem sonho mais. Sim. Tá só batendo ponto ali, trabalhando. E aí quando você entra numa conversa, você fala assim, mas vem cá, sua vida você quer que seja só isso mesmo? Você vem aqui, trabalha 8 horas aqui dentro, recebe um salário, paga os seus boletos, sobrou um trocado e deu? Você pode muito mais com essa vida, você pode muito mais, vamos fazer mais. Aí, às vezes, você vê assim... Aí eu vou chorar daqui a pouco, tá? Porque também me pega. Aí, a hora eu estava no programa anterior aqui chorando no final do programa, porque eventualmente acontece. A hora que eu vejo que um olhinho brilha, eu falo, ai, traz esse humano para fora. Sim. Ainda mais em época de tanta IA que está vindo, e que eu adoro também, eu sou a favor. Vamos trazer do humano o que só o humano faz. Sim. E de que forma que a gente faz isso? A gente que está à frente do negócio.
sendo o mais humano possível com eles. Não é exatamente o meu caso, mas me veio um questionamento aqui que é sobre a vulnerabilidade do empresário. Que a gente tem que várias aspas, tá? Mas eu estou tentando personificar o que eu ouço dos outros empresários em volta. Não, porque eu tenho que ser duro, eu tenho que ser rígido, eu tenho que ser firme, eu não posso ser vulnerável, meu funcionário não pode saber que eu estou passando por dificuldade, ele não pode saber 90% do que passa na minha vida, né, normalmente. Como é que eu consigo cobrar isso do meu funcionário, que ele, entre aspas, seja vulnerável, se eu não posso ser vulnerável, assim, tentando ir para um overview nessa relação, porque isso provavelmente é muito comum na sua realidade, muito mais comum que na minha, inclusive. Como você desarma o empresário para que você também consiga... Porque não adianta você só desarmar a equipe e aí o Tem que cara... desarmar todo mundo. Como é que você faz isso? Eu acho, rígido eu não digo, mas eu acho que tem que ser firme, sim. E eu defendo a firmeza. Legal. Mas as regras estão postas. Então, quando você entrou para trabalhar aqui comigo, as regras estavam postas. Então, eu vou ser firme com as regras. Vou te falar uma coisa que eu propus para um cliente agora, recentemente. Sentei com ele, com os gerentes dele, para ver se estamos juntos, né? Porque se não tiver todo mundo junto, não adianta, a gente não vai. Eu propus o seguinte, eu ouço muito assim, eu quero que os meus colaboradores tenham a visão de dono, ou que isso aqui seja como a casa deles. Eles não são donos, eles não têm que ter a visão de dono. Eles vão ter a visão de colaboradores da área deles. A não ser que eles queiram ter a visão de dono para futuramente abrir um negócio aí, ok. Mas eu acho também que é o seguinte, dono, eles não vão ter a visão de dono. Agora, colaborador, não fica achando assim, mas ele ganha um monte de dinheiro, a gente está trabalhando aqui e ele está ganhando dinheiro. Você conhece todas as responsabilidades dele? Você conhece todos os custos envolvidos e todos os riscos envolvidos no negócio? Não conhece. Então, eu vou fazer, pela primeira vez, então está em teste. A gente vai mostrar de uma forma, claro que não precisa abrir números nem nada disso, mas a gente vai botar um panorama bem claro do que é ser o dono do negócio para todos os colaboradores. E de entender, se você quiser estar aqui na minha posição, porque vários falam, se o cara quiser vir comigo, vem, eu quero sócio. Uma hora eu quero sair da operação, eu quero ter sócio aqui trabalhando, sócio no operacional. Então, eu quero que você tenha toda essa visão. Você dá conta? De assinar essa responsabilidade? Exatamente. Então, é isso. Então, quando você me perguntou assim, o dono pode ser vulnerável? Eu acho que até certa medida, sim. Acho que sim. Acho que tem que ser firme, as regras têm que estar claras e tem que cobrar, tá? Mas eu acho que pode sim. É pessoa do mesmo jeito. Todo mundo tem filho ou não tem filho em casa, ou tem alguém que já passou por alguma doença. Tá todo mundo igual, no mesmo barco, sabe? Não vejo problema nisso. Onde que eu vejo problema? Apesar de eu ser assim, muito chorone, emotiva e tal, precisa ficar muito delimitado o que é a relação de trabalho e o que é a relação pessoal. Ok. Tá? Porque chega uma hora que a coisa começa a se misturar. Sim. E então aquela fala assim, isso aqui a gente é como se fosse uma família. Eu tenho várias ressalvas para essa frase. Várias ressalvas. Manda bala, porque... A gente não é família. A gente não é família. Existe uma relação de trabalho muito clara aqui. Sim. O que a gente vai ter é o melhor ambiente de trabalho que a gente puder construir. Mas a gente não é uma família. Eu acho que isso precisa... Porque, em alguns momentos, começa a misturar. E quando mistura, é difícil. Não dá bom. Sim. Nem para o colaborador e nem para o dono. Não funciona. Então, vamos pensar numa outra frase? Não precisa ser essa. A gente aqui é igual uma família. Eu acho que há ressalvas. Eu acho que eu não vou muito nessa linha. Estou até pensando aqui nos meus recentes clientes. Eu também acho que... Mas eu ouço muito. É uma frase muito comum, né? De você falar... somos uma família, a gente está aqui em prol de todo mundo junto e tal. Isso também me gera um certo... Tipo, eu acho que não é bem assim, né, o jogo. Não é. Pensando ali, voltando talvez para o começo ali da conversa sobre a questão de atendimento ao cliente mesmo. Entendemos que
os valores da empresa precisam estar muito bem claros, a relação do empresário ou da empresa com os seus colaboradores precisa estar muito bem firme, mas agora pisando do lado cliente. Você acredita que essa comunicação deve ser feita? O que tanto a empresa quanto o colaborador tem que prestar atenção em relação ao cliente? Não sei se a pergunta ficou clara. Você está dizendo, fala de novo, só... É porque enquanto a gente estava filosofando, você andou muito na visão da empresa, também Isso. andou muito na visão do colaborador. Isso. E agora eu quero andar nessa visão cliente. Como que a gente olha para o cliente? Isso. Tá, vamos lá. Falamos da empresa. A empresa só vai rodar se o cliente estiver aqui, né? Então, a gente fechou aquele triângulo. E o primeiro pensamento é, se ele está escolhendo a minha empresa para resolver esse problema dele, cara, ele não vai querer trocar de empresa nunca. Ele vai querer ficar aqui para sempre. De que forma eu faço isso? Jornada do cliente, mapeei todos os pontos, garanti que em todo momento um bom atendimento vai acontecer. Como que é isso na prática? Eu vou ter que te dar alguns exemplos, né? Vamos desde o início. Eu achei o seu negócio no Google, entrei em contato, tá? Ok. Quem que vai me atender? É um robô ou é uma pessoa? Independente se for um ou outro, como eu falo? Em quanto tempo eu respondo? O que eu vou dizer para aquele cliente? Tem que ser tudo pensado no detalhe para ele se sentir acolhido, para a gente não perder o tempo dele, para a gente responder o mais rápido possível o que ele quer saber. Essa é uma das coisas, tá? Ok, isso longe da gente. Então, se eu estou no WhatsApp, eu tenho que prestar muita atenção no que eu estou escrevendo, não só da gramática e da língua portuguesa, mas que tom que eu estou dando ali. Sim. É muito comum a pessoa ler aquela mensagem com a emoção que ela está naquele momento, né? E a pessoa que está escrevendo está com a emoção que ela está nesse momento. Então, isso dá muita falha de comunicação. Eu vejo muito atendimento dando errado no WhatsApp por causa disso. Sim. De uma maneira geral, tenho scripts muito bem escritos, primeiro para não falhar no português. Quem está ali nessa tarefa tem que ter sensibilidade de prestar atenção. Deixa eu ver o que essa pessoa me perguntou. Deixa eu ver de que forma que ela está escrevendo. Ela está agoniada com o tempo? Ela não Com tá áudio, sem áudio? Com só áudio, texto? sem áudio, exatamente. Tá? Então, essa pessoa tem que ter essa habilidade para manter a conversa daquele jeito. Se eu estou em pessoa... linguagem verbal e linguagem não verbal. Não adianta eu te atender com a cara fechada, assim. Sabe quando você chega no lugar e fala assim, boa noite, mesa para quantos? Já começou muito... Começa ruim, né? Começa frio, distante a pessoa. Começa frio. Se você botar só um sorriso e mudar um pouquinho e falar assim, boa noite, mesa para quantos? Você já mudou o jogo, entendeu? Completamente Então, diferente. assim, a gente tem que pensar que no caminho inteiro, de que forma que essa pessoa vai se sentir especial, de que forma que ela vai sentir que é ela que está sob o holofote ali naquele momento. Sim. E é isso que a gente tem que fazer o cara sentir, a pessoa, a família, a criança. Ele está no holofote agora? Eu vou fazer ele se sentir no holofote. Eu vou fazer ele se sentir importante. E aí, nos pequenos detalhes. Aí tem 1 milhão de histórias para contar. Perfeito. Você costuma orientar o cliente no centro, empresa no centro, equipe no centro? Humano no centro. Independe de qual é a cadeira que ele está sentado. Não entendi. Porque tem empresa que fala, não, o meu cliente está no centro e ele, com várias aspas, manda no negócio. É ele que orienta o meu negócio. Tem gente que fala, não, é a minha equipe que orienta o caminho do barco. Tem gente que fala, não, é o dono da empresa no meio e Eu o acho resto que é o igual. humano. A gente está falando aqui de relações humanas. Um não para de pé sem o outro. Se eu sou dono do negócio, eu não tenho equipe comigo, não vai parar de pé. Agora, também, se eu não tenho cliente no meu negócio, não vai parar de pé. Sabe? O colaborador, se ele não está disposto a ser dono do negócio, ele quer ser empregado de alguém, ele precisa de um chefe. E para ele continuar naquele trabalho prosperando, ele precisa do cliente, entende? É todo mundo muito ligado. É humano, em primeiro lugar. Porque tem essa frase que ela é muito conhecida, né? O cliente em primeiro lugar. O cliente sempre tem razão. Outra frase que eu também não concordo. O cliente tem sempre razão. O cliente não tem sempre razão. Mas, mesmo que ele não tenha razão, ele tem que ser muito bem tratado. Sim. Essa é a diferença que eu acho para mim, sabe? Durante um tempo, eu fui na linha de que tem uma diferença entre o cliente ter sempre razão e ele estar sempre certo.
E se ele está reclamando, mesmo que seja uma coisa que não faz sentido ele estar reclamando, é porque tem alguma coisa que foi aplicada errado, foi comunicada errado, faltou alguma informação para ele. Por exemplo, você tem uma... Isso aconteceu comigo, sei lá, deve ter umas 2 semanas. Eu tenho um manual de atividades que eu executo dentro do meu cliente. E aí o cliente veio reclamar para mim que eu não estava fazendo. Eu falei, opa, por que esse cara está reclamando? Sendo que eu tenho um manual. E aí passou batido isso. Eu não fiz esse processo com ele. Eu sabia. O meu funcionário sabia. Ele não sabia. E aí ele ficou no escuro. E ele veio reclamar para mim. Por que vocês não estão fazendo o trabalho de vocês? E aí eu falei, opa, a gente estava fazendo, mas ele não está ouvindo. E aí eu costumo ir normalmente nessa linha de razão e estar certo, acho que são coisas diferentes. E ele tinha, assim, uma razão de reclamar. E a responsabilidade era nossa, né? E eu costumo não fugir da responsabilidade. No caso, eu sentei com ele e falei, não, tem esse manual, tem esse passo a passo, tal, não ficou claro para você, então agora eu vou deixar claro para você. Maravilhoso, é isso, é isso. Eu nunca tinha pensado dessa forma, de ter razão e estar certo. Muitas vezes, a hora que você começou a falar, eu achei que você ia pela linha ele tem razão do ponto de vista dele, né? Assim, não. É mais do alinhamento, da minha visão. É mais em relação ao alinhamento da expectativa. Total. Porque o cliente, sei lá, você falou de restaurante. Há uns 6 meses, mais ou menos, eu fui convidado, foi eu e mais 2 colegas, a gente foi num restaurante. A hora que a gente chegou no restaurante, o restaurante falou para mim, estamos muito lotados, tem mesa para você sentar, mas a gente vai demorar umas 2 horas para te entregar a sua refeição. Tudo bem? A gente estava no almoço, estava meio ok, era sexta-feira e tal. Eu falei, mas a gente consegue pedir uma bebida? Uma entradinha, uma bebida. Entrada? Não, isso aí a gente consegue agilizar. Beleza, a gente sentou e esperou 2 horas para chegar a refeição. Chegou em 1h40 ainda. Quebrou nossa expectativa positivamente, porque a gente chegou... E isso que a gente chegou tarde, a gente chegou por volta de 1 hora. Mas ele botou a gente na expectativa num ponto certo. E eu estaria errado de reclamar. Porque ele foi transparente. Ele sentou para mim e falou, olha, eu estou deixando claro, até a casa tá cheia, tinha faltado um chefe lá e tal, independente. Mas eles deixaram bem claro, ó, a sua expectativa tem que estar nessa barra aqui. Ele foi simpático na hora de falar. Foi tudo. É isso, né? É isso. E eu achei que isso trouxe algumas reflexões internas para mim. Falei, cara, será que eu estou sendo claro com o meu cliente? E às vezes eu acho que não. E às vezes eu tenho que voltar, redesenhar meu mapa, ver o que está faltando e tal. É exatamente isso. E às vezes o mapa está funcionando até que chega um cliente e ele te dá um outro insight. Fala, isso aqui pode ser que um monte de gente não está falando para mim. E esse aqui falou e eu tenho que mudar. E eu não vejo problema nisso, sabe? Isso é uma coisa que eu também tento deixar o cliente tranquilo, que é o seguinte, a gente vai botar o serviço dessa forma. E aí, para mim, tem uma diferença de serviço e hospitalidade. A gente vai fazer o serviço e toda essa hospitalidade dessa forma. E vamos ver o que acontece. Se a gente estiver fazendo errado, a gente conserta. Sim. Mas vamos sempre fazer com a melhor boa vontade, com o melhor sorriso, com o meu melhor entusiasmo. Eu acho que isso que pega mais. Porque, assim, você cometeu um erro dentro. Aí vamos entrar em serviço e hospitalidade, que eu gosto de falar um pouquinho da diferença sobre isso. Serviço é aquilo ali. O serviço num restaurante é o que? Fornecer comida, bebida. É isso. Esse é o serviço do restaurante. Ele tem que ser feito dentro do tempo correto, com a limpeza correta, tudo correto. Isso é serviço. Hospitalidade é como você faz isso. Porque daí entra aqueles valores que eu te falei. De que forma que eu faço isso? O meu negócio é mais formal, mais informal? Como é que é? Tá? Então, vamos supor que eu cometo um erro. Sei lá, o prato veio errado, veio no ponto errado. Esses dias eu estava num café. E eu estava, inclusive, fazendo uma sessão de cliente oculto. E aí, isso é muito legal. Bem você legal. Faz isso, nossa, eu tenho muita coisa para te perguntar. Vamos muito falar sobre esse assunto. Eu adoro. E aí eu vi que a colaboradora, ela era nova, você vê, assim, pelo nervosismo, pela desenvoltura e tal, mas ela estava seguindo o script que alguém desenhou para ela, e um script bem certinho, sabe? E aí, quando ela me apresentou o cardápio, ela trouxe alguns highlights, aí ela falou do pão de queijo. Pão de queijo é uma delícia. Eu falei, então, eu quero pão de queijo. Aí, tá. Tirou o meu pedido, saiu. Sei lá, 1 minuto depois ela voltou. Ela falou, a gente não tem mais o pão de queijo. Acabou o pão de queijo. Putz, botou tua expectativa lá em cima. Aí, assim,
Era uma casa, era domingo, a casa estava lotada. O pão de queijo pode ter acabado naquele minuto, tá? Sim. Assim, ela estava sendo super simpática naquele momento. O que ela faz nessa hora? Eu não sei se é uma pergunta retórica ou se é para responder. Pode ser os dois, mas se você quiser responder, pode ser. O que eu faria se eu estivesse nessa hora, então? Se realmente não tem alternativa para eu caçar um pão de queijo dentro de casa. Não tem. Eu ia chegar para ela e falar que, pro cliente, provavelmente ia falar, olha, apesar de eu ter te dado uma sugestão do pão de queijo, mas a casa está tão cheia que acabou exatamente no minuto que foi, e eu tenho essa outra sugestão aqui para te colocar no lugar. É isso. Você pode até, dependendo da formalidade ou informalidade do lugar, falar assim, ó, para você ver como o pão de queijo é bom mesmo. Ele acabou de acabar. Exato. E eu tenho essa sugestão. E ainda pega esse gancho na hora de ir embora, de despedir, de falar assim, ó, volta para comer o pão de queijo. Já vamos marcar, exato. Tal dia e tal dia não é tão lotado. A chance de não acabar em cima da hora é enorme, mas a gente já está preparando nossa cozinha para uma produção maior. Pronto, resolveu. Você resolve isso daí, não tem problema. Lembrei de um outro cliente que eu atendi, que era clube. E eles estavam mudando o sistema de entrada. Antes era muito manual e o sistema era novo, que todo era para evento, tá? Dentro do clube. Para o cliente trazer os convidados, ele tinha que passar o CPF de todos os convidados. E essa cliente, ela estava bem no intervalo, assim, onde a coisa estava sendo implementada. Esse novo sistema estava sendo implementado. E eu estava dando esse treinamento lá para a turma. Quando eu cheguei, a funcionária falou assim, com um monte de papel, eu falei, gente, mas não é mais papel. Lembra que a gente combinou? Ah, mas estava no meio do processo e tal, parará. A gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai falar para a noiva e a gente vai... Era um casamento. A gente vai falar para a noiva e a gente vai ajudar ela a fazer isso, tá? Vamos fazer isso. E aí eu fiz a ligação, porque a colaboradora ela estava muito incomodada de falar isso, e como era a primeira vez, tudo bem eu mostrar como é que faz, para depois eles fazerem. Faz parte do treinamento também. Liguei, expliquei a situação. Claramente, ela ficou muito incomodada na hora. Eu falei, mas fulana, vamos fazer o seguinte, se você quiser me passar a lista de telefone dos seus convidados, eu mesma entro em contato e pego com todo mundo. Ela, você faria isso por mim? Claro que eu faria. Então, assim, a gente joga um problema, entre aspas, mas oferece a solução. Ela me liga até hoje. Eu nem dou mais treinamento naquele clube. Ela me liga até hoje. Do tanto que ela ficou grata por uma ajuda de um problema que a gente provocou para ela. Olha que louco que é. Mas ela não lembrou do problema, ela lembrou da ajuda. Sim. É isso que tem que ficar na cabeça, assim, sabe? No mindset de todo mundo de atendimento. Às vezes o problema vai acontecer, mas tenha sempre na manga uma solução. O que eu posso fazer? Isso é coisa que eu falo para os donos também, para os gerentes. Vocês têm que dar uma mínima margem de manobra para os seus colaboradores, para eles saberem encontrar uma solução, assim, na hora, para poder encantar, superar as expectativas e tudo isso. Tem que conhecer o projeto, né, de ponta a ponta, eu acho que também faz parte. Tem muita gente que ensina só o cara a fazer aquela tarefa, aquela atividade, aí ele fica cego no restante da operação. E lembra quando a gente fala de valores? Sim. Aí entra algum outro valor. Se o meu valor é que no meu restaurante eu quero que todo mundo se sinta muito bem naquele momento, não lembro dos problemas da semana, eu não vou trazer nenhum problema, eu vou fazer tudo para esse cara se sentir bem lá. E quando eu falo esse cara, essa mulher, essa criança, tá? Para ele se sentir super bem lá. Então, que margem de manobra que eu tenho? Às vezes é uma sobremesa, às vezes é um bombom que eu trago, às vezes é seja lá o que for, entendeu? Tem aquelas experiências que você, às vezes, até passou por um mau atendimento, uma experiência, aconteceu algum erro ali, e o cara fala assim, não, eu vou descontar aqui, vou te dar uma sobremesa, vou te dar um prêmio, vou te dar um bônus, e você volta com a... existe uma grande chance de você voltar naquele espaço. Totalmente. Porque o fim, né, você terminou de uma forma mais humana ali, de você ter cuidado. Totalmente. Né? Tem pesquisa, não vou lembrar o número agora, mas é mais de 80% feita sobre atendimento ao cliente. Que os clientes, quando resolvem sair de uma empresa, mais de 80% afirma que a empresa poderia ter feito algo por eles. Para eles ficarem. Eles querem ficar. Sim. Isso, para mim, é surreal. A gente está com um cliente ali. Ele sentou na nossa mesa, ele entrou no nosso clube, ele está no meu escritório, ele está onde... Eu não posso deixar esse cliente sair. Né? E eu acho que é simples, de novo, eu bato sempre nessa tecla. Não entra em briga com o cliente. O cliente não é seu rival. Sim. Tem muito lugar que é assim, mas o cliente é chato, já está tão assim com o cliente, né? Baixa a guarda.
Outra coisa que eu ensino, vai vindo, tá? Eu vou te falando. Manda bala. Escutativa, né? Isso tem que ter. Escutativa. Ah, mas o que é isso? É escutar com filtro. Por exemplo, vamos supor que chega... Teve um cliente que eu trabalhei que um dos colaboradores falou assim, mas tem aqueles clientes íngua. Cliente íngua. Então, tá. Quando o cliente íngua chegar, ele provavelmente está muito bravo. Deixa ele falar. Deixa ele falar. E enquanto tem ele técnica para isso, né? Deixa ele falar. Enquanto ele está falando, bota filtro que é assim, ó. O que não tem a ver comigo e o que tem a ver comigo. O que não tem a ver comigo e o que tem a ver comigo. O que tem a ver comigo? Filtrou? Onde é que eu posso achar uma solução? Onde é que eu posso achar uma saída? E se não souber, pede ajuda de alguém. Eu não sei como resolver isso, mas eu vou achar alguém agora para a gente achar uma solução. Sim. Chama um gerente, chama o que for, sabe? Mas, assim, tudo se conecta. Por isso que eu digo, isso aqui é uma família. Isso aqui não é uma família, isso aqui é um ambiente de trabalho. Eu vou tratar o meu cliente de forma profissional. Sim. E isso é não tomar as dores do cliente. Quer dizer... Se o problema foi você que causou, exatamente, você resolve, né? Exatamente. Tipo assim, às vezes o cara está em casa, o dia dele foi péssimo. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Da pessoa, olha, falar horrores, horrores. E aí, eu já tenho ouvido muito treinado, ouvi, você tem razão, tem as frases, tem razão de pensar isso. Agora, veja comigo, A, B, C, nananã. A gente pode tomar esse caminho? Você acha que assim fica bom? Assim, né? Ótimo, achamos a solução. Aí fica um minuto de silêncio, aí depois, não raro, a pessoa fala assim, você me desculpa, viu o jeito que eu falei com você? Sim. Não é? Não, tem direto isso. Essa hora eu falo para a equipe, eu falo, gente, essa hora vocês têm que internamente pensar assim, ó, palmas para mim. Sim. Eu virei o jogo, eu desarmei o cliente, achei uma solução para ele, ele não vai embora. Sim. Sabe? Então, assim, isso é outra coisa. Não, eu também já estive dos dois lados dessa moeda, eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui dos dois, se você consegue contornar ali a situação. É bom quando alguém, que a gente está nervoso e tem alguém calmo também, né? Do outro lado. Que compreende que às vezes eu estou só nervosa porque eu já passei por tantas pessoas. Claro, Tinto, né? Só pegar a telefonia, para mim, um dos piores atendimentos que existe, e falo isso sem medo. Que você passa por vários atendentes e, cara, chega no 8º, às vezes eu falo assim, ó, você me desculpa, como é que é seu nome? Fulana. Fulana, eu tô sem paciência, mas não é com você. É com a operadora. Então, eu gostaria muito que você me ouvisse. Sim. Sabe? Para você tentar achar uma solução comigo. Pega operadoras. Se você já passou pela experiência de estar sendo mal atendido por uma, eu vou ligar de novo. Foi mal atendido por uma, eu vou ligar de novo. Vou ligar. Você vai ver que quando você foi atendido por 6 pessoas, não tem. Você não vê valor da empresa ali. Não. Nenhum. Aí até que tem um ser humano maravilhoso que resolve o seu problema em 3, 5 minutos. Você fica assim, gente, mas por que essa operadora não pega esse ser humano aqui, ó, e treina todo o resto? Sabe? Enfim, é isso. Mas aí também a gente está falando de empresas com outro número de funcionários, é bem maior. Aí eu acho que também que a realidade muda que a um pouco, realidade muda. Eu acho que a realidade muda um pouco. Você comentou aqui ao longo do seu bate-papo sobre cliente oculto. E isso é uma coisa que, tipo assim, eu acho muito legal de fazer. Eu também. Mas eu quero ouvir a sua experiência, uma boa jornada. Às vezes, para um bom consultor, como, às vezes, desenhar um bom processo de cliente oculto. Também na visão do cliente, né? Em que momento fazer, por que fazer, né? Eu quero destrinchar essa realidade de cliente oculto. E para não ficar 15 perguntas em uma pergunta e você não saber responder nenhuma delas, a primeira, por que as empresas devem fazer cliente oculto? Porque é difícil você acompanhar o atendimento na ponta. Quem está lá na ponta com o cliente não é muito simples de você ver. Ainda mais quando você tem muitos funcionários. Quando você tem pouco funcionário, ainda assim é difícil de ver. Sim. Vamos pegar um consultório odontológico. Não, se não tiver no segundo atendimento, você já não vê mais. Não, e como é que você, dono, vai... como é que você vê como é que esse atendimento está sendo feito ali? Se é pelo WhatsApp, se é por meio, algum meio digital, é um pouco mais fácil. Telefone, tem empresas que gravam, em algum momento eles pegam algumas ligações para... Mas o restaurante, por exemplo, como é que você faz? Você não vê, você não consegue ver. Se você tem um gerente que está muito de olho, você consegue ver. Agora, se você é o dono e está vendo que a coisa não está funcionando bem,
A sessão de cliente oculto é maravilhoso. Maravilhoso. Porque você consegue uma visão de fora de tudo que está acontecendo, nos detalhes. Porque tem o... Aí você pode me perguntar, mas não tem o cliente que já está dando feedback ali? Tem também. Maravilhoso. Mas o cliente, às vezes, não está olhando para todos os pontos da jornada. E, às vezes, ele se pega numa coisa ou outra. Sim. Tá? Ele vai muito parcial, né? Ele vai, tipo assim, eu quero consumir esse produto. Talvez o cliente oculto treinado, ele vai com uma visão, ou não, de enxergar um pouco mais amplo dessa realidade. A gente trazer outros analisa tipos de com mais feedback. detalhe e a gente sabe oferecer um diagnóstico e muitas vezes a solução. Então, eu acho que essa é a diferença. Às vezes, o cliente ele tem só um sentimento ali, ruim ou bom. Porque fez isso ou fez aquele outro que não foi bom. Ou ele não te dá muitos detalhes. Então, por exemplo, não gostei muito daquele garçom, ele não foi muito legal. Mas por que ele não foi muito legal? Foi um jeito que ele falou? Ou, não, ele não foi legal porque ele demorou demais para trazer a conta e eu falei que eu estava com pressa. Mas aí eu vou julgar o garçom por esse recorte tão pequenininho, sabe? É claro que isso é uma informação importante, mas a sessão de cliente oculto, ela te dá nos mínimos detalhes desde o primeiro momento. Depende do que você vai mapear, tá? Mas vamos botar assim, um bem comum. Desde a chegada do restaurante, então, como é que foi a recepção, se tinha alguém para te receber, se essa recepção foi calorosa ou não foi calorosa, se o ambiente te pareceu limpo ou sujo, se o som estava alto ou baixo, se tinha algum odor desagradável, se esse colaborador estava bem uniformizado ou não estava. Olha o tanto de coisa que a gente olha em detalhes, que um cliente comum, às vezes, não olha tanto. Ele nem percebe isso, sabe? Isso foi só na recepção. Encaminhamento à mesa. Como é que foi o encaminhamento? Alguém te levou, você foi sozinha, a mesa estava limpa, estava montada, quanto tempo demorou para alguém vir te atender, o cardápio, blá, blá, blá. Tudo isso, sabe? Então, são muitos detalhes. Você pode me perguntar, mas e se eu tenho muitas avaliações do Google ou no Instagram, sei lá, já não serve? Tem que ter cliente oculto? Serve muito. E eu acho que tem que ter avaliação de cliente sempre. O oculto é para ir no detalhe, tá? Mas muitos lugares não têm essa parte de avaliação ainda. Não fazem. Eu faço, claro, ali dentro da área comercial, da área de vendas do cliente, para ver como eu estou sendo atendido, como é que um vendedor, né, uma pessoa vai fazer até uma parte de proposta, um agendamento e tal. Mas essa parte de atendimento ao cliente, assim, e fazer esse cliente oculto aí, eu acho que ele é importante, porque nós que somos treinados para isso, né, da parte de consultoria, a gente consegue realmente ver detalhes ali dentro. Ainda costurando essa relação de atendimento ao cliente. Se a gente vai para o universo digital, porque também aparece muita gente aqui e do meu lado, boa parte da nossa conversa foi muita coisa física, né? O atendimento presencial. Mas quando a gente vai para o digital, que eu estou falando com uma marca, eu estou entrando em contato por um WhatsApp, quais são os pontos que você acredita que devem ser, pelo menos de uma forma enxuta, os maiores pontos de atenção que eu preciso ter para que a comunicação da minha empresa, do que eu estou fazendo, seja correto, assertivo, né? Considerando que a parte de valores da empresa esteja bem alinhado com o colaborador que está fazendo esse atendimento. Eu acho que o número 1 é tempo de resposta. Ok. Tempo de resposta. Tem que responder rápido. Inclusive de madrugada? Você sabe que eu ouvi esses dias? Eu tô com essa dúvida, sabia? Me cobram automação de coisas e aí falam assim, tá, mas e aí se o cliente entrar de madrugada? Eu respondo de madrugada. Eu vou compartilhar contigo também. O que eu ouvi esses dias, eu estava numa mesa com amigas. Eu quero mais um pouquinho, obrigada. E uma amiga minha... Aqui, peraí. Uma amiga minha falou assim, vocês não vão acreditar que... Obrigada. Eu tinha que marcar o oftalmologista, e aí estava domingo já, quando você está já deitado, né? O dia finalizando, vi lá o telefone do WhatsApp da clínica que eu queria marcar e pensei, vou mandar logo hoje a mensagem, que amanhã de manhã, a hora que a secretária vier, ela já me responde, eu tiro isso da cabeça. Sim. Mandou. E a resposta veio.
Ela falou, ué, mas já respondeu? Robô. Tudo bem. E ela falou assim, e foi o atendimento mais maravilhoso, porque eu não precisei nem digitar. Eu respondia com voz e ele entendia direitinho. Perguntava que dia fica melhor para você, não vou saber as palavras, tá? Qual turno, qual horário. Então, a sua consulta está agendada no dia tal, horário tal. Ela disse que ela ficou olhando para o celular assim, ó. Em choque. Será que isso aqui tá certo? E disse que esperou, assim, com um pouco de ansiedade o dia para saber se ela Se estava mesmo se estava agendado. meio marcada. É. E aí ela foi no dia, mas ela não checou. Não checou. A vida seguiu. Ela é dentista muito ocupada. Diz que ela chegou lá no dia. Boa tarde, fulana de tal, nananã, sua consulta, ela tá certinho? Estava certinho. Ela ficou impressionada. E assim que ela entrou dentro do consultório, depois que ela foi apresentada ao médico e tal, ele perguntou, como é que foi a sua experiência de marcar consulta? Aí ela contou para ele, falou, a gente está com um sistema novo, implementando, então funcionou bem. Então, eu achei fantástico. Pensa para o cara, ele já abre a semana, tudo agendado. Sim. Eu achei incrível. Então, assim, essa parte tecnológica, eu ainda engatinho. Eu ainda estou aprendendo, sabe? Mas eu acho que, por que não? Acho que sim. Ainda entrando, talvez, no detalhe dessa realidade. Comunicação, tentar trazer um pouco de disclaimer aqui. Você tem o atendimento humanizado, humano, Isso. né, na verdade. Você tem o atendimento bot, que é botão, Isso. ou o número 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente tem o atendimento de IA, que é o mesmo fluxo, no fim das contas, é a mesma coisa. Só que ele tem a capacidade de interpretar ordens diferentes. Isso muda nessa realidade. Isso. Porque quando você vai desenhar um bot, você desenha um fluxograma. Eu Então, chamei de robô aqui, né? É, que eu porque chamo tudo de robô. os dois eu são falei, robôs. tá. Mas é na isso. classificação, o bot, ele é botão. Então, você, por exemplo, quero fazer um agendamento. Aí, olá, tudo bem? Tal, você quer fazer um agendamento para? Daí tem as opções. Digite um, esse caso da minha amiga era inteligência artificial mesmo. Beleza, era um papo. E a IA faz a mesma coisa, só que ela tem a capacidade de inverter a ordem. No fim das contas, é essa a mudança. E, claro, a forma que você se comunica ali, por incrível que pareça, tenho recebido alguns feedbacks de pessoas que preferem o bot à IA. Porque, às vezes, ele não sabe o que ele tem que perguntar. Ele fala, pois não, o que você está precisando? A IA, ele vai para esse caminho. Pois não, como eu posso te ajudar? E o bot, ele fala assim, pois não, como eu posso te ajudar? Escolher a opção 1, 2, 3, 4, 5. E aí você escolhe uma das opções aí. Interessante. Então, eu tenho tido experiências divergentes aí nesse caminho. Por fim, eu queria saber, humaniza ou não humaniza? Finge que é humano, diz que é máquina. Como, na sua percepção de atendimento ao cliente, você acredita que a gente pode construir uma boa experiência para o cliente? Usando IA? Pode ser? Eu sou uma otimista. Eu acho que sim. Eu acho que dá também, sabe? Mas diz que é máquina ou diz que não é? Ou finge ser humano? Que diferença isso faz? Não sei. Não sei te responder. Boa pergunta. Não sei se faz. A gente está num momento que ele é tão... tantas coisas acontecendo, né? Eu gosto da IA, eu não gosto. Ainda tem um monte de gente dizendo que é péssima, parará. Mas, gente, a gente está vivendo tecnologia há tanto tempo e, no fim, a gente já não vive mais sem ela num bom sentido também, para coisas muito boas. Se a gente pensar em celular hoje, eu acho maravilhoso, porque eu tenho acesso a minhas filhas, eu tenho acesso a... Eu sou fã, tá? Da tecnologia. Eu acho que, sim, a IA pode ser treinada para fazer um atendimento humanizado, humano, nem sei que nome a gente dá para isso. Precisa dizer se é uma IA. Dá para fazer os dois, tá? Hoje, no que a gente estuda, são coisas diferentes. São? Me ensina, então. Humanizado é você ter uma comunicação, tipo um bate-papo. Tá. Mas ele descreve como se ele fosse uma automação. E ser humano é ele fingir ser humano. E dá para você fazer isso também. Dá para você fingir ser um humano ali por trás nesse bate-papo. Só que tem coisas que você não consegue quebrar nele. Por exemplo, o tempo de resposta. Que você falou que o tempo de resposta é crucial, só que se você está criando uma máquina fingindo ser humano, uma das coisas que você não consegue resolver dentro dela é o tempo de resposta. Porque se você é um humano mesmo, é natural que você responda em 30 segundos, depois você responde em 5 minutos, depois você responde em 1 minuto. Às vezes você responde no bate-papo enquanto tá ali, pá,
E depois, então, ele tem um Entendi. fluxo de tempo de resposta meio que aleatório, que você não consegue fazer uma automação fazer isso. Eu vou te dar uma resposta que está vindo agora, tá? Manda bala, Nunca é isso mesmo, conversei essa é sobre a esse opinião. assunto. Pensando em atendimento ao cliente, será que faz diferença se é uma IA ou humano no atendimento? Acho que não. A pessoa quer ser bem atendida. Aí a sua pergunta foi, mas digo que sou um humano ou não digo que sou um humano? É porque... Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque alguns dos meus clientes que têm a intenção de ir para esse nível de automação, eles têm um medo, por exemplo, de falar assim, porra, eu tenho uma experiência muito ruim de falar com a máquina, eu preciso falar com o humano. Uhum. E não tem, teoricamente não tem essa opção, né? Uhum. E aí o cara, tipo, sequer fala com você. Porque vira uma barreira de comunicação. A minha cabeça estava indo para esse lado. A resistência inicial, né? Isso. Eu tenho resistência inicial, eu não gosto muito. Por outro lado, deixa eu pensar um pouco antes de falar, assim como a... Eu vou até voltar, assim, enquanto você está pensando, eu vou trazendo para exemplificar até para a audiência. Você volta ali na experiência da clínica. E aí a sua amiga estava querendo marcar uma consulta. Para ambientes de reserva, eu acho que ele é infinitamente melhor do que qualquer tipo de humano. Por quê? Porque eu entro e eu quero fazer a reserva. Eu não preciso de nenhum tipo de explicação, eu não preciso de nada. Eu quero agendamento. E aí, a gente precisa ir para uma linha de curto espaço de tempo. Dia, horário, agenda, tal, nome, e-mail, telefone, está reservado. Mas tem ambientes de comunicação. Então, o que eu quero dizer dessa diferença? Ambiente de reserva é restaurante, clínicas, tal, porque você quer entrar e marcar sua reserva. E aí você pode fazer isso 24 horas por dia. Mas tem ambiente que eu preciso conversar com alguém, que eu preciso... Me dá um exemplo. Vou pegar a própria clínica. Tá. Oi, tudo bom? Eu preciso saber o que vocês me oferecem. Antes de marcar uma consulta. Porque eu não sei o que... Eu tô com um problema, mas eu não sei nem se vocês resolvem esse problema. E aí, essa é a parte legal da IA, porque a IA, ela tem essa manobra, né? Ele pode ir tanto para um ambiente de reserva, quanto ele também pode ir para um ambiente de pesquisa, diferente do bot, que não consegue fazer isso. O bot, ele, se for programado para agendamento, ele vai te dizer as opções de agendamento. Se ele for programado para responder perguntas, ele vai para o ambiente de responder perguntas. Você não consegue... É muito difícil de você casar as duas coisas. Na IA, você já consegue programar ela para fazer os dois. Mas quando o cliente ele está numa jornada de cliente, de reserva, Tudo certo. eu acho que ele joga bem. Quando ele está numa jornada de, tipo assim, putz, eu tô com esse problema, você resolve esse problema para mim? Eu cheguei a conversar sobre isso com uma clínica também que eu já atendi e eu estou insistindo que ela tem que começar, porque ela está tendo muito problema com equipe, de encontrar uma equipe que faça tal e tal coisa, porque ela não está conseguindo contratar. Enfim. E aí a gente começou a falar de IA. Ela falou assim, mas eu tenho muitas particularidades na minha clínica. Então, assim, para cliente para quem já é paciente, eu faço tal serviço com valor reduzido se ele já é meu paciente, sabe? Tinha umas... Eu falei, bom, mas aí deve ter uma saída de ligar e entrar em contato com a clínica. Tem coisas que eu acho que não vai dar para resolver mesmo com a IA, sabe? Sim. Mas aí a gente separa, né? Um pouco a IA resolve, um monte a IA resolve, o resto o humano resolve. Eu não sei, está muito novo. Assim, eu não sei muito sobre até onde a IA pode ir. Porque o que a gente vê no Instagram é que ela pode fazer miséria, né? No melhor bom sentido. Não é então, verdade, tá? Não é verdade, né? Não. Então, assim... Não sei, quando você falou, mas o que vocês oferecem na clínica? Um site já fala isso pra gente. Então, imagino que a IA tire isso de letra do que pode ser oferecido, com áudio, não sei. Sim. Possível. Mas o que me chamou mais atenção na sua pergunta é, digo que é um humano ou não? A minha primeira resposta é, não minta. Legal. Não minta. Obrigado. Não minta, porque, para mim, eu acho que... já quebra de início a relação... de confiança. Sim. Me parece que sim. Mas aí eu vou perder um monte de cliente, vai me ligar porque não quer falar com a IA. Gente, a gente vai passar por um momento de resistência. É isso. A gente vai ter que viver isso. Tenha paciência. Até que vão se acostumar. Quando eu trato com gente mais velha, tá? Sim. Assim, 80 e poucos anos. Minha filha, esse negócio de inteligência artificial, nananã. Primeira coisa que eu falo é assim, fulano,
Você está com o seu iPhone aí, não está? Com o seu smartphone? É. Você é da época do discado, tá lembrado? Aí você me pegou, né? Sim. É a mesma Com coisa. certeza. Não, isso hoje para mim é zero preocupação. Eu passo por Eu cima disso acho aí. que... Eu não sei, eu tenho... De madrugada, vamos botar de madrugada? Bota. Se vai economizar tempo para a semana seguinte, mas também precisa correr, né? Aí já entra uma coisa que é mais filosófica minha. A gente já corre tanto. A vida já é tão corrida. Precisa também de tudo isso. O cara não conseguiu falar com a sua inteligência artificial? Fala de outro jeito. Fala por e-mail, então. Sim. Porque e-mail existe, né? Fala pelo WhatsApp, fala de outro jeito. Porque tem lugar que a gente não consegue mesmo, né? Falar com um humano. Mas você pode falar por e-mail. Quais são as opções de atendimento? Depende de cada tipo de empresa, sim. É isso. Eu, particularmente, gosto quando tem um humano. Quando não tem humano, atendimento não tem humano de jeito nenhum, para mim é bem difícil. Eu acho bem difícil, não gosto. Mas já descobri algumas, por exemplo, será que foi o Wix ou foi o Trello? Acho que foi o Trello. Não dá para ligar, não consegue ligar. Uhum. Eu adoro essa ferramenta. Então, assim, até você chegar numa pessoa, demora um pouco, mas eu achei essa pessoa pelo e-mail, sabe? Legal. Eles existem ainda. Porque se eles existem ainda em algum lugar, é porque tem problema que a máquina não resolve mesmo, sabe? Com certeza tem. E vivos humanos. Eu tenho uma última pergunta sobre isso aí, Tá. também da sua visão. A minha empresa é uma empresa humanizada. Vale a pena colocar uma comunicação automatizada para poder ganhar tempo? Fala mais, me dê mais Ou detalhes. a volta à própria clínica. Minha clínica é uma clínica humanizada. E aí, faz sentido eu colocar uma robotização no meio do caminho para a pessoa ganhar tempo nessa relação? De agendamento, por exemplo? Então, aí eu tinha que entender melhor a sua clínica humanizada. Se você me diz que é uma clínica... Eu sou um dentista para criança, sei lá. Você pode inventar o próprio exemplo. Eu só estou Tá. pensando... Se faz sentido, faz sentido. Legal. Faz sentido. Faz sim. Porque aí vamos pensar no cliente, tá? O que essa pessoa quer quando ela vai no dentista? Ela quer resolver um problema na boca dela que está doendo. É isso que ela quer, em última Sim. instância. O que a gente pode facilitar a vida dela até ela chegar nessa solução, vamos facilitar. Legal. Entendeu? Porque às vezes você tem que ligar e a funcionária vai te dizer... Às vezes demora para você ligar. Às vezes você está num lugar que não pode falar. Sei lá, tantas coisas. Às vezes você está em casa, não quer falar com ninguém, mal-humorado, porque está com dor no dente, não estou afim de falar com ninguém. Eu quero só marcar essa... Eu acho ótimo. Perfeito. E aí entra uma outra coisa também, que são alguns recortes, que é o seguinte. A gente está num momento de várias gerações diferentes, todas usando tecnologia, né? Eu tenho uma filha de 24 anos. Ela detesta ligar. Ela não liga para lugar nenhum. Eu tenho 49. Hoje, algumas coisas eu já faço escrevendo, mas eu, de uma maneira geral, prefiro ligar. Gente mais velha ainda quer falar, não quer só ligar, quer contar. Assim, claro, eu tô botando uma caricatura, mas Não, faz quer todo conversar, entendeu? Sim. Então, tem tudo isso. Eu botar para uma pessoa de 85 anos, 80 anos, QR Code em mesa de restaurante... Não, eu já detesto. sou Nossa, eu odeio QR Code. Sabe, eu detesto, eu não enxergo. Então ainda tem isso, sabe? Qual público que você atende? Que idade que é? Aí dentista tem todo mundo, né? Então, eu acho que sim. Acho que mistura os dois. A gente vive num mundo de máquinas e pessoas, está tudo certo. Deixa para o humano o que é do humano. Eu sempre penso isso. Legal. O que só o humano faz, deixa para ele. Então, se eu quero um atendimento com mais sorriso... Por exemplo, se eu estou num... Esses dias eu estava pensando em hospital. Eu ia atender um negócio da área da gastronomia dentro do hospital. Falei, gente, qual é a sacada aqui? A pessoa que está dentro do hospital, alguma coisa ruim está acontecendo com ela. Ou se não é com ela, é com um parente. Então, esse lugar tem que ser de acolhimento. Vamos mudar a maneira como recebe. Então, ali eu não vou botar um atendimento máquina. Ali, se eu tiver gente para falar, oi, vamos comer uma coisa gostosa? Faz toda a Falo, diferença. choro já. Mas é isso, entendeu? Não faz diferença. Faz. Agora, se esse mesmo negócio aqui de comida, ele está num lugar, sei lá, num grande centro de escritórios, a pessoa não quer isso. A pessoa quer agilidade, Sim. sabe? Então, aí uma máquina talvez faça sentido você pagar num totem, pedir num totem. Justo. Né? Dentro do aeroporto, Madeiro. Foi a primeira vez que eu fiz uma compra assim pelo totem. Eu falei, vamos lá.
Achei excelente, maravilhoso, aeroporto cheio de gente, resolvi ali. Eu só fui lá dentro pegar com o humano que estava preparando. Então, acho que faz todo E olha sentido. lá ainda, porque bipa na senha, tá em cima do balcão lá o seu pedido. Acho que era assim, né? Acho que é isso mesmo. Sim. Acho que eu vi umas pessoas assim trabalhando lá dentro. Então, eu acho que tem lugar para todo mundo, Legal, né? legal. Melissa, que história fantástica. E eu acho que eu vou mudar algumas coisas aqui dentro de casa por conta de coisas que você falou. que legal. Tem alguns pontos ali que Que eu falei, legal. putz, Que legal. isso aqui já tá... A gente sabe, no fim das contas. A gente já sente lá no estômago. Mas Me alguns arrepiei pontos eu falei, toda. opa... Me arrepiei Às vezes a gente toda. precisa ouvir o especialista. Pra falar, opa, cara, não tá legal aqui. Tipo, sei lá, a pessoa tá precisando emagrecer. E ela não vai no nutricionista pra ouvir. Então, você precisa emagrecer. Fala, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Porra, você já sabia disso aqui. Mas às vezes a gente precisa ouvir o especialista. E esse espaço, claro, pensando majoritariamente no universo empresarial, para isso, pra gente ouvir o especialista e falar, cara, como é que eu destravo esse gatilho na cabeça? Eu sei que você não gosta de câmera, mas também não é obrigatório. Se você quiser falar pra galera como a galera te acha. E uma pergunta que eu tenho feito também ultimamente é, quem é que deveria achar você também? Porque daí a gente acerta outros gatilhos na cabeça da galera. Você pode falar pra mim, você pode olhar pra câmera, você pode olhar pra aquela outra câmera, do jeito que você achar melhor. Bom, para me achar no Instagram, Somos Manta, ____. Mas quando bota Somos Manta, já aparece um círculo roxo, assim, com o sinalzinho da manta em laranja. Tô lá. Tem o site também, somosmanta.com. E eu acho, vou olhar para você, que eu fico mais confortável. Quem deve me procurar? Já fazendo aquele filtro, né, de quem está um pouco mais maduro para isso ou não. Quem já entendeu que, principalmente no mundo de negócios com tanta concorrência que a gente tem hoje, a diferença está no atendimento. E isso vai alterar faturamento, tá? Então, se você já estiver pronto para ver que quando muda lá no atendimento ao cliente, isso muda o faturamento, você pode me procurar. Mas, se você acha que é só treinamento, nem me procure. Nem me procure. Não tenho como te ajudar. Porque para você entender que o atendimento ao cliente é importante, você tem que entender que É uma jornada. Ai, cara, é uma jornada, é isso. É tudo isso. Quem assistiu aqui o podcast e se identificou, é isso. Boa. Tá? É Show. isso. Quer deixar um último recado, alguma coisa assim? Se bem que esse finalzinho foi quase um recado, mas se quiser, fala. Dado. Não, acho que é isso. Então tá bom. Pensem na tríade. Qual é a missão de vocês? Vou falar olhando para a câmera agora. Façam um exercício em casa, que é o seguinte. Para que o meu negócio existe? Por que eu estou investindo o meu tempo, o meu descanso, o meu horário nesse negócio e não, por exemplo, peguei esse dinheiro e deixei aplicado rendendo? Quando você começar a pensar nisso, você vai ver lá dentro, e não é fácil, às vezes vai demorar para você conseguir acessar. Mas uma hora você vai acessar lá dentro de você o porquê que você faz aquilo. Quando você trouxer isso para fora e você compartilhar isso com o seu time, com quem está junto com você nessa jornada, você vai ver que o jogo muda. E quem reclama, a equipe não está comigo, meu time não está comigo, vocês vão ver o time mudando. Façam isso. É isso, meu recado. Show. Obrigado. Fechou. Obrigada. Até emocionante esse finalzinho. Obrigado, Melissa. De coração. Eu te agradeço. Aceitar o convite, contar a sua história, contar esse projeto foda que você faz. Parabéns pela jornada. Obrigada. Tá bom? Foi ótimo. Então, você que assistiu a gente até aqui, não esquece de deixar aquele like, pode fazer um comentário, procura a Melissa lá no Instagram. Isso, me segue, pode falar comigo pelo direct, adoro, pode conversar e a gente troca figurinhas por lá. É isso. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau.